Os escolhidos de Deus. A passagem bíblica, irmãos, que talvez possa sintetizar esse tema, é João capítulo 15, no verso 16, que diz: vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Quando nós estamos diante dessa passagem bíblica, há uma probabilidade de Jesus Cristo estar falando apenas para os 12 apóstolos, para os 12 discípulos, porque os demais já haviam se retirado por conta do discurso, que é um discurso escatológico, pois anteriormente Jesus estava falando sobre vida eterna, sobre o pão vivo que desceu dos céus e também sobre a ressurreição que ocorreria no último dia. Esta mensagem para alguns causou dispersão e os 12 permaneceram diante do Senhor, e o Senhor vai fazer esse questionamento. E vocês também não querem ir, não querem abandonar, não querem apostatar da fé. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, de forma muito clara e explícita, em que o cristianismo revela um Deus que desde o passado procura adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós vamos ler as Escrituras, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14, Romanos 8, de 28 a 30, nós vamos entender, e eu peço que os irmãos depois possam ler, que o cristianismo revela um Deus que elege a cada um daqueles que são seus filhos, é o mesmo Deus que chama, que predestina, que justifica e vai, por fim, glorificar aqueles que no correr dos tempos aceitaram livremente o dom da salvação. A eleição, irmãos, é uma das doutrinas do cristianismo que nos faz compreender que não fomos nós mesmos que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor quem nos escolheu, porque a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade, de pessoas para a salvação, para a vida eterna. Porém, isso não demanda de nenhum mérito nosso, mas segundo a riqueza da graça de Deus. Você é um eleito, você é um escolhido por Deus, não pelos seus méritos, mas pela riqueza da graça de Deus que nos alcançou. Para nós, essa graça foi irresistível, porque o Espírito Santo nos convenceu de que somos pecadores, nós profundamente arrependidos, confessamos a Cristo e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Com toda essa clareza que nós temos hoje, não tinham os discípulos durante o ministério terreno de Jesus. Em alguns momentos, eles vão conflitar no campo de ideias, de conhecimento deles, acerca do ministério de Jesus Cristo. E nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, sempre muito afoito, tomava a frente, respondia, e teve dado o momento que Pedro era um porta-voz. Para onde iremos nós? Ele está falando pelos 12. E a Bíblia vai nos mostrar que dentre os 12, dos 100%, pelo menos, 3 deles titubearam, duvidaram, hesitaram na missão que o Senhor Jesus Cristo estava realizando, sobretudo na vida desses 12 homens de Deus que foram preparados para darem continuidade a esse evangelho que um dia nos alcançou. Verso 60, disseram os discípulos: duro é este discurso, Senhor. Quem vai poder suportar? Irmãos, esse discurso, além de ser escatológico, ele vai confrontar com a nossa natureza pecaminosa. Talvez as pessoas tenham dito, e eu me lembro que ainda no Rio de Janeiro, após o término da mensagem, fui duramente repreendido por uma irmã que nos visitava e falou: pastor, o senhor ainda prega sobre pecado, sobre céu, sobre inferno? Esse discurso não agrada a muitas pessoas e não faz
com que o templo fique lotado. O compromisso do pregador, irmãos, não é com a sua mensagem, não é com a sua palavra, e sim com a palavra de Deus. Então, a preocupação não é se o discurso é duro ou não, mas se ele é bíblico. É isso que tem que ser a preocupação, porque Jesus aqui, quando ele falava, e essa probabilidade, porque não há essa frase assertiva aqui no texto, dizendo que só os 12 ficaram, mas aqui nós temos a compreensão de que os 12 que permaneceram entenderam que mesmo o discurso sendo duro, eles não tinham uma outra alternativa segura para onde eles pudessem ir. Ou seja, o colégio apostólico aqui está avaliando um discurso duro, porém verdadeiro, contundente, com autoridade daquele que foi enviado dos céus como pão vivo para pregar essa mensagem. Irmãos, o tempo de hoje talvez seja o de maior reflexão para nós. Se esses ventos de doutrina vão nos arrastar ou se haverá perseverança dos salvos. Na sã doutrina, sede, fome pela palavra de Deus. Não adianta eu estar diante de uma situação completamente agradável, aprazível, aonde há, irmãos, pessoas coadunando com erro, com pecado, porque o que nós queremos é seguir a um Cristo que nos levará para o céu. Eu sempre defini isso, eu aceitei Jesus para ir para o céu, ou seja, nós servimos a um Deus cuja adoração a Ele tem que ser com toda lisura, transparência, sobretudo quando nós estivermos no nosso a sós com Deus, ou talvez fora do contexto da minha própria família, da esposa, dos filhos, dos irmãos, mas a perseverança precisa ser uma das principais características dos salvos. Não é da época de vocês. Eu não sei qual o nome que dava aqui, João Bobo, João Teimoso, boneco mais ou menos desse tamanho. Tu dava um tapa no moleque, ele ia lá embaixo, depois ele retornava. Alguém brincava até de boxe com ele, né? Não era o período de Olimpíada, mas para aliviar o estresse, cara, tu segura aí. Tuf, aí ele batia e voltava, não é? Irmãos, a perseverança dos salvos é essa. Às vezes estamos feridos, às vezes estamos frustrados, às vezes estamos decepcionados, mas o discurso de Jesus é esse, que nós temos em Cristo a salvação eterna, ainda que alguns não suportaram, nós estaremos perseverando, irmãos. Irmãos, é tão interessante esse discurso, e ele é para nós como igreja, assim como foi para os discípulos. 12 discípulos corresponde aos 100% dos 12 apóstolos. Pelo menos 25% hesitaram, titubearam, duvidaram. Esse afoito chamado Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Tomé não creu na ressurreição, só cria depois que pudesse ver e tocar em Jesus. E nós vamos ter um dentre eles, que é Judas, que o traiu. Mas o que quero chamar a atenção, que Pedro negou e foi restaurado. Eu quero chamar a atenção, porque Tomé, quando viu, creu. Mas ali a Bíblia mostra que um desses se perdeu, apostasia. Sabe qual é o que nós temos que entender, irmãos? Que infelizmente, algumas pessoas se perderão de forma voluntária. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos convidar, e elas rejeitarão a salvação. Pastor, elas são eleitas ou não são? Ore até o final. Esse meu amigo, gente boníssima, como nós chamamos lá, compõe profissional excelente, instrutor top, mas continuou levando a mesma vida que o conduziu ao estado. Quando eu cheguei no estado do Rio, alguém me passou uma mensagem, nem sabia que eu estava lá, achava que eu estava em Araraquara. Nosso amigo está entubado. Quando retornei, nosso amigo partiu. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, que algumas pessoas se perderão porque elas farão a sua própria escolha, porque Deus, quando nos elegeu,
ele não levou em conta nenhum mérito nosso, mas foi segundo a riqueza da sua graça. Jesus vai dizer para ele: isso escandaliza também a vocês? Jesus quer saber, irmãos, se o nosso compromisso com ele, se a nossa motivação, expectativa, o que você espera receber dele? Nós lemos aqui nessa manhã que aqueles que dele se aproximam precisam acreditar que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. A recompensa de Deus não é no tempo presente, é na eternidade, não é hoje, no sentido de adquiri-la, agora, no sentido de você adentrar os céus por ele prometido, mas sim, a glorificação é o ápice dessa nossa salvação, o último desses aspectos, mas que a perseverança, ela vai evidenciar aqueles que genuinamente ouviram o discurso duro de Deus e não apostataram da fé, não abandonaram, continuaram firme, entenderam que nós somos restaurados pelo Espírito de Deus, que é palavra, que é vida, que restaura a todos os seus servos. Precisamos, irmãos, ter um relacionamento com Deus, porque é um relacionamento, irmãos, como precisamos ter com algumas pessoas, no ministério, na nossa vida pessoal, como irmãos em Cristo, relacionamento com pessoas que nos conheçam bem. Isso é fantástico, às vezes, irmão. A mulher que costuma ter essa percepção mais aguçada do que o homem, olha para a gente e fala: esse cara está cheio de problema, esse cara está com um caminhão, uma mochila cheia aí com situações que precisam ser tratadas. Então, nós precisamos ter relacionamento, antes de mais nada, com pessoas, e em especial com o nosso Deus, pessoas que nos conheçam bem, mas pessoas também que nos digam a verdade. Irmãos, não adianta termos conosco pessoas que nos veem na beira do abismo e que é capaz de nos empurrar. Amigo é aquele que te avisa com antecedência: olha, se você continuar, você vai cair no precipício. Tu vai quebrar a cara, vai dar ruim para você. Irmãos, quando isso acontece, tem relacionamento, aonde a verdade não precisa ser exposta com todo esse cuidado de ser mal interpretado. Irmãos, gerou para mim uma dificuldade enorme de recuperar, porque fui falar com um amigo acerca de uma situação, depois ele lançou tudo no meu rosto, como se eu desejasse que ele não fosse bem-sucedido. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de expor a minha verdade, de abrir o meu coração e dizer aquilo que era a minha intenção. Os bons relacionamentos, irmãos, são aqueles que depois de discussões, embates, eles permanecem firmes, porque foram expostos a verdade, foram expostos aquilo que nós achamos, foram expostos aquilo que nós entendemos ser palavra de Deus. E por fim, irmãos, dentro desse relacionamento, também alguém que possa nos chamar a atenção quando for necessário. O livro Líderes à Beira do Abismo, ele fala sobre isso, que você precisa ter pessoas que te conheçam bem, que te falem a verdade e que possam te chamar a atenção quando houver necessidade. São amigos assim, que nos edificam, mesmo quando geram um incômodo enorme, quando estão falando para nós a verdade. A verdadeira amizade é aquela que já sofreu tudo isso, embates, confrontos e prevaleceu. Põe aí, por favor, de forma breve, João capítulo 15, verso 14 e 15, porque é uma revelação progressiva de Jesus para que nós saiamos da condição de servo para nos tornarmos amigos de Deus. Ademar de Campos tem um hino muito abençoador para nós, né, que fala: ser amigo de Deus. Vocês são meus amigos, se fizerem o quê? O que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouviu do meu Pai,
tornei conhecido a vocês. O servo, ele está restrito no relacionamento com o seu Senhor. Mas o amigo, a tudo é revelado. O Senhor chama os profetas, Abraão, e Deus revela os seus planos, seus propósitos, porque é amigo de Deus. O amigo é aquele que se aproxima sem nenhuma reserva, ele rasga o coração. Senhor, se tu é meu amigo, ouça a minha súplica. A Bíblia diz, irmãos, que na angústia são momentos que você estreita relacionamento, e o provérbio diz que na angústia nasce o irmão. Provérbio 18, 24 diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Amizade tem coisa que nós queremos preservá-las, porque são difíceis de conquistá-las, porque demanda tempo, lisura, transparência, confiança. E quando isso ocorre, irmãos, precisamos brigar. Brigar no sentido de preservar. O tempo foi curto, e cada vez mais encontro-me em dificuldade. Segunda-feira, vamos lá, costela no bafo, segunda não dá para mim, cara, vamos terça lá na pizzaria. Os encontros de crente é tudo assim. Ou foi na casa de alguém comendo, ou foi numa pastelaria, numa pizzaria, ou nessas comidas leves, né, do tipo feijoada, comida mineira, rabada, mocotó, negócio tudo leve assim, mas os relacionamentos preservados, irmãos. Em momentos agradáveis, no momento que nós vamos compreender que essas coisas estão sendo reveladas por Jesus aos seus 12 apóstolos, que hão de permear a sua palavra depois que ele fosse assunto aos céus. O que aconteceria se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Irmãos, os discípulos não entenderam na sua totalidade a obra que o Senhor veio realizar aqui na terra, a ponto de Pedro repreender o Senhor quando ele disse que entregaria o seu corpo e no terceiro dia retomaria. Mas ali ele começa, irmãos, a demonstrar para eles que relacionamento íntimo com amigos pôde dar a eles a certeza de que Jesus tinha uma missão a ser cumprida na sua totalidade. Nessa missão, era a missão tríplice. Jesus, ele veio pregar, ensinar e demonstrar o seu poder pelos sinais, pelos prodígios e também pelas suas maravilhas. Aqueles homens tiveram uma experiência e compreenderam a totalidade do ministério de Cristo através dessa revelação progressiva que vai ser evidenciada através da manifestação de Jesus como Deus, quando mesmo está sendo batizado por João Batista, a manifestação do Deus triuno está acontecendo. As palavras que eu lhe digo são espírito e vida. As palavras do Senhor Jesus, com autoridade, estava vivificando o homem interior, irmãos, para que nós possamos vencer as paixões da carne. O verso de número 16 do capítulo 15 do Evangelho de João é interessante. Depois os irmãos deem uma lida, e debruçando sobre essa passagem, ele diz que o Senhor nos escolheu para que vades e deis fruto. E se eu fizer a memorização desse versículo, provavelmente eu falaria no plural, frutos. Por que lá em Gálatas não está, os frutos são, e ele vai elencar 9 virtudes? Porque não são virtudes para serem selecionadas por nós, como se nós estivéssemos comendo num self-service, onde você escolhe o que vai comer. Não, o fruto do Espírito é uma bagagem onde essas 9 virtudes precisam estar inseridas no seu carrinho, na sua sacola, na sua mochila, na sua vida, no seu coração. Então, quando ele vai dizer isso, irmãos, porque nós enfrentamos uma luta constante da carne contra o Espírito. E se o Espírito ele é vivificado por Deus, certamente que nós venceremos as paixões da carne.
Irmãos, as paixões da carne vai levar um desses discípulos a se perder. Judas amou demais o dinheiro. Judas, filho de Simão Iscariotes, não é Judas Tadeu, são dois discípulos com o mesmo nome. Esse amor exacerbado dele pelas questões alheias o levou ao erro, à perdição. Irmãos, tem sempre um gigante, irmãos, dentro de nós, que nós vamos lutar o tempo todo contra esse gigante. Às vezes é o orgulho, às vezes é a vaidade, às vezes é soberba, às vezes é o amor demasiado pelo dinheiro, uma série de coisas. Talvez seja um momento de entendermos que primeiro, busca o reino de Deus. 12 ficaram, os demais vazaram. Falaram, Jesus, fui. Esse discurso está duro demais, já deu. Vou embora. Vou para o outro local, onde tem uma mensagem de autoajuda, e que, na verdade, nós precisamos da ajuda do alto. Lembra o que diz o Salmo? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A ajuda do crente é do alto, não é autoajuda, não são mensagens antropocêntricas, onde fala para o homem, você é bonitão, você é o cara, você vai vencer. Porque o dia que dá ruim, ele abandona, irmãos. Tem um montão de crentes que falam, fui enganado, pô. Vou para o Procon, me garantiram uma casa de praia lá, na Praia do Forte, lá em Cabo Frio, deu ruim para mim. Brigitte Bardot, Estátua em Búzios, falaram que eu ia morar ali, ia ficar ali dioturnamente, deu ruim para mim. Irmãos, a motivação e a expectativa vão determinar a nossa perseverança. A motivação pela qual nós seguimos a Jesus tem que ser Jesus. Pastor, aceitei Jesus, foi uma bênção para mim. Me formei, comprei carro. Amém, rapaz, glorifica a Deus. Pastor, aceitei Jesus, deu ruim. A mulher me abandonou, o marido não quis mais, perdi o emprego, o patrão falou, ô Jesus, eu trabalho. Deu tudo ruim, e sabe o que acontece? Permanece firme com o Senhor. Porque a motivação correta não é se o discurso é duro ou não, é se ele vem dos céus, é se ele é de Deus, se é aquilo que Deus tem preparado para nós. Irmãos, quando nós compreendemos isso, nós vamos ter a certeza, como está no verso 24, quando Jesus está dizendo, disse-lhe Jesus, há descrente entre vocês. Jesus sabia os que não criam e quem iria traí-lo. Quem não cria? Quem era? Tomé. Quem iria traí-lo? Judas. Irmãos, não está nada debaixo do céu que não esteja revelado, explícito, notório, diante dos olhos do nosso Deus. Sabe o que o Senhor está fazendo? Judas, se você quiser, dá tempo, meu irmão. Judas, a palavra diz que é você, mas eu estou te dando a oportunidade. Judas, você pode ainda se arrepender. Meus irmãos, a Bíblia diz que Pedro, depois que ele errou, meus irmãos, 3 vezes negou a Jesus, que ele chorou amargamente, copiosamente. Às vezes, irmãos, o que está faltando para nós é derramarmos lágrimas diante de Deus, diante das nossas mazelas, diante da certeza. O salmista faz algo, irmãos, eu não sei aonde que ele estava, que eu jamais farei essa oração. Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum mal em mim. Irmãos, a natureza pecaminosa, ela urge por ser tratada por Deus, por aquilo que ela produz, irmãos. É isso que precisamos entender, de Jesus está dizendo, dando a eles a certeza que dentre eles há alguns descrentes. Irmãos, algumas questões, elas precisam ser confrontadas. Se o Espírito de Deus habita em nós, precisamos permitir que Ele faça uma mudança completa. Por que a Bíblia diz, irmãos, que há descrentes entre os 12? Pastor, isso aí não é a nata. Isso não é o top. Não foi esse que Jesus passou uma vigília de oração, escolhendo como é que tem descrentes entre eles. Certamente, irmãos, que ele está se referindo
a Judas Iscariotes, mas faz menção aqui também de alguns que não criam, talvez o todo ou a Tomé em particular, mas o que nós vamos perceber aqui, irmãos, que essas possibilidades ocorrem, de ter pessoas que são amigos do Evangelho. Eu nasci na igreja, minha mãe sempre me levou, meu pai sempre me trouxe. Qual foi o dia da sua conversão, você lembra? Qual foi o dia que você colocou para Deus, Senhor, eu sou um pecador, confesso que sou pecador e quero te aceitar a Cristo? Irmãos, eu estive participando de alguns momentos de concílio que às vezes me geram crise, o candidato não consegue pontuar. Quando se converteu, é que eu vinha para a igreja e acabei vindo, fui fundo e estou até hoje. Tem um dia, irmãos, marcante na sua vida, que Jesus te impactou, a lágrima desceu ou não, são detalhes, porém, você marca esse dia. Lá em Nova Iguaçu, no Morro do Caonze, o dia que o Senhor falou, eu falei, cara, esse dia para mim mudou a minha vida, radicalmente. Então, aqui nós precisamos entender isso. Ele falou que os meus amigos são aqueles que obedecem, o que eu ordeno. Se Ele é o nosso Senhor, você não tem vontade, nem eu tenho mais. Ele fala direita, vó, tu vai para cá. Ele fala esquerda, vó, você vai para cá. Ele fala em frente, você caminha. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso general. O hino nos diz que o nosso general é Cristo. Por isso que nós seguimos os seus passos. Ele vai na frente, abrindo caminho, derrubando barreira, dando vitória, fazendo com que nós possamos continuar seguindo a Ele. Ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Irmãos, você não é crente porque você ouviu uma boa mensagem. Você não é crente porque a mensagem musical tocou profundamente no seu coração. Você é crente porque o Espírito Santo convenceu que você é um pecador. João, capítulo 16, de 7 a 11, por favor. Essa é uma passagem que faço questão de ler junto com os irmãos, porque ela determina o marco da mudança que ocorreu em nós. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo que vai para o Pai, da onde ele veio. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. 16:8. Vamos ler junto? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele que nos convenceu. Nós só estamos diante do Pai, nós só somos adotados pelo nosso Pai, porque o Espírito Santo nos convenceu. Irmãos, como nós gostaríamos de ver todas as nossas famílias. Eu tenho membro da minha família que estou orando. Uns estão nas drogas, outros estão no vício. E a minha oração tem sido para que Deus os resgate. Mas eu me lembro que, estando numa dessas situações, eu fui tolhido. Não fala mais nada. Eu não quero ouvir vocês falando de Deus. Aí me faz lembrar uma frase que diz o seguinte: fale menos para o seu marido acerca de Deus, porém, fale mais com Deus acerca do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. Às vezes tem crente que é taxado, tu é chato, hein, cara? Toda hora tu fica falando a mesma coisa. Irmãos, tem momentos que é para falar, tem momentos que é para orar, irmãos. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir, ela te ignora, mas o Espírito Santo de Deus pode convencê-la. Então é hora de falar menos para a pessoa acerca de Deus e mais com Deus acerca dessa pessoa. E quando você vê, você vai se espantar. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer aquilo que nós durante 20, 30 anos batendo, tu vai para o inferno, tu não aceitar Jesus, é uma realidade, mas que talvez seja o momento de mudar a estratégia. Irmãos, nós vamos entender que essa é a função do Espírito Santo e não nossa.
a nossa é de fazer igual o André fez. André teve um encontro com Cristo, ele sai correndo e chama o seu irmão Simão Pedro e diz: Pedro, nós achamos o Messias. Fui domingo, irmãos, na igreja do pastor André Haroldo, meu irmão consanguíneo. E ele lembrou: cara, quando você aceitou a Jesus, você me separou e me evangelizou, falou de Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus. Hoje meu irmão é pastor há 25 anos, foi consagrado antes de mim. Está agora celebrando a Deus 25 anos. E porque nós entendemos que quando você acha algo bom, você compartilha com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família. E quando eles não quiserem mais, você vai falar com Deus, vai orar, porque enquanto ele vivo estiver a oportunidade de salvação. Muitos abandonaram e não andavam mais com ele. Irmãos, existem dois tipos de pessoas que estão afastadas. Uma é como o pródigo, que ele foi por conta própria, de forma voluntária, porém lá no mundo a Bíblia diz que ele cai em si e retorna. E outros são como a 100ª ovelha, aquele novo convertido, recém nasceu na fé agora e ele sumiu. O que você está fazendo? A ovelha, irmãos, o pastor foi e trouxe nos ombros. Só que o pródigo voltou sozinho. Em ambas as situações, o Deus, o Pai, o pastor, estavam extremamente preocupados, querendo que retornasse e não voltava. O pródigo volta. Tem pessoas que estão afastadas, irmãos, que já mandamos mensagem, que você já visitou, que você convida para vir no encontro dos adolescentes, no encontro das mulheres, dos homens, não vem. Talvez seja essa hora, né, de orar para que Deus esteja falando no seu coração, e quando ele vier, a recepção tem que ser a melhor possível. Tiver uma cabecinha de gado, mata o menino, né? Tiver um suíno, né, uma costelazinha lá, bom também, vamos lá. Alegria, porque aquele que estava perdido retornou. Mas a 100ª ovelha, irmãos, é aquele novo na fé. Você precisa ir na casa dele, telefonar para ele, mandar mensagem para ele. Você diz: estou orando por você, vai ajudá-lo, até que ele consiga caminhar sozinho. Essa ovelha, ela só é buscada porque o pastor percebe no rebanho essa dispersão. Alguém diz, irmãos, e não comum com essa ideia, tenho certeza disso, que ovelha gera ovelha, né? Dizendo que pastor não tem a responsabilidade de ir atrás das ovelhas. Não comum com a ideia. Pastor tem, sim, que ir atrás das ovelhas, mas precisamos também ter a percepção que quando alguém se perde entre nós, podemos compartilhar a responsabilidade de orar, de visitar, de interceder. Eu ampliei aí, meus irmãos, o leque daquilo que preciso fazer. Sei que não consigo fazer tudo, mas estarei tentando realizar aquilo que nós entendemos. Sabe por quê? Deus nos dotou com essa capacidade de estarmos percebendo, sentindo e entendendo que alguns hão de abandonar e eles não andavam mais com Cristo como muitos têm. Assim que cheguei aqui, teve uma jovem que choramos com ela, depois ela toma a decisão de não retornar mais, e hoje eu oro pedindo a Deus que o Senhor fale ao seu coração. Sabe o que isso está trazendo para nós, irmãos? Que condições que nós estamos hoje? Somos servos de Deus, debaixo apenas do senhorio, ou somos amigos de Deus, sentindo falta um dos outros, compartilhando as dores, as alegrias, preocupado com aquele que não vejo mais? Deixa ele, não é ele que toma sua decisão. Irmão, crente não chuta o balde, crente não larga ninguém para trás. Nós precisamos ter essa preocupação. Ouça lá esse hino depois. Ademar de Campos, amigo de Deus age diferente, entende que Deus faz diferente, entende que o amor dele está entronizado em nossos corações. Será que vós também não querem se retirar? Aqueles homens ficaram ali, aqueles homens eram o remanescente fiel. Elias está, depois de... Irmãos,
Elias teve um embate no monte, onde 850 profetas de Baal e de Acera foram destruídos. Depois esse mesmo homem está se escondendo da mulher do rei Acabe, Jezabel. Ele está achando que está sozinho, o Senhor fala, cara, não se desanime. Tem ainda um grupo expressivo que não se dobraram a Baal, ou seja, nós somos os crentes, a moda antiga, que gostamos de orar, de ler Bíblia, de evangelizar e de estarmos preocupados uns com outros. Para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus, ele tem 7 eu sou, e dentro um dele eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías 43, 11 diz que fora de ti não há um outro Senhor, não há um outro Salvador. Irmãos, nós temos diante de Deus a certeza de que o novo nascimento traz para nós regeneração. Essa obra do Espírito Santo, irmãos, faz de cada um de nós recebermos o perdão, a justificação, a adoção e a vida eterna através do dom do Espírito Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Irmãos, Pedro, em dado momento, foi o porta-voz. Agora, eles, no plural, nós temos crido e conhecido. Qual é a tua experiência pessoal com Deus? Te faz ter essa certeza de que Ele está cuidando de nós, que Ele está falando aos nossos corações. Pedro aqui é o porta-voz, ele fala em nome de Judas que vai trair. Sabe o que a Bíblia está pondo? Cada um de nós daremos conta daquilo que nós fizemos. Irmãos, aqui a manifestação aqui é tremenda da parte de Deus, se manifestando e se revelando aos seus discípulos. Jesus não é de fato que eu escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. No grego, a palavra diabo quer dizer diabolos, difamador, caluniador, derivando do hebraico quer dizer adversário. Nós temos um adversário, nesse caso aqui o diabo era ele, Judas Iscariotes, que foi o traidor, aquele que permitiu, que deu brecha, que foi usado pelo diabo. Esse é o momento em que ele está permitindo que o diabo pudesse usá-lo para atrair ao Senhor. Quando nós estamos assim, irmãos, percebendo, e quando ele fala que há entre nós alguns que não são crentes, e nós precisamos entender que há pessoas que terão um encontro genuíno com Deus e será visível e notório. Na década de 80, tinha um creme, uma pomada, né, que se passava na cabeça quando estava com caspa. Isso não era um shampoo, era uma pomada. Essa pomada parecia com shampoo. Logo, ele está falando de um comercial que foi, durante muito tempo, um dos ícones, né, de comerciais, que era parece, mas não é. Então, nós precisamos identificar, ou talvez até mesmo orarmos, para que não haja entre nós aqueles que parecem que não são. Porque aqueles que não são, eles vão se desviar, eles vão se afastar, mas no dia que aceitarem Jesus, eles retornam. Última passagem, por favor. 1 de João, capítulo 2, versos 19 e 20. 1 de João 2, 19 e 20, olha só o que vai dizer. Judas está inserido também nisso. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, característica dos salvos. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, é o caso de Judas. E vós possuís a unção que vem do santo e todos tendes o conhecimento. Então aqui, irmãos, nós vamos entender que alguns vão se afastar. Eu não sei, você não sabe se ele é pródigo, se ele é ovelha perdida, se ele voltará ou não, mas precisamos orar, precisamos trabalhar para que Deus possa resgatá-lo. O último verso, Jesus referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois sendo um dos 12, era o que haveria de traí-lo. Irmãos, foi dado a Judas muitas oportunidades.
E aqui nós vamos entender que a possibilidade de salvação fora de Cristo não há, e ele diz como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Irmãos, concluo nessa manhã, dizendo que os escolhidos por Deus ouvem e obedecem a sua voz, que os escolhidos por Deus fazem não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, que os escolhidos por Deus entendem que a apostasia ela é para o tempo presente, porém nós não podemos desistir daqueles que se foram. E a minha preocupação é por muitos que ouvem e rejeitam a palavra, as ordenanças de Deus. Me faz lembrar um outro conjunto antigo, chamado Voice, só tinha mulheres. Eles tinham um hino que dizia, perdidos na casa do Pai. Está na casa do Pai, mas não teve uma experiência com o Pai. Os escolhidos por Deus precisam ter convicção de salvação. A salvação pessoal, intransferível, e a convicção se dá que o Espírito Santo habita em nós. Os escolhidos por Deus são por Deus provados. Tu vai passar na moenda, vai ser triturado, mas o propósito de Deus é que você seja provado. Os escolhidos por Deus precisam perseverar na fé, não desista, não abandone, não apostate da fé. Os escolhidos por Deus, Deus há de preservá-lo mediante o seu amor para conosco. Nós vamos orar nessa manhã, pedindo a Deus que continue, irmãos, falando aos nossos corações, porque não fomos nós que os escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Mas essa escolha é porque nós fomos dotados dessa capacidade de fazermos escolha e tomarmos decisões, e a melhor de todas as decisões que nós tomamos foi essa. Que Deus nos abençoe, que possamos perseverar, mesmo diante de todas as adversidades e de pessoas que, ora, se afastaram dos caminhos do Senhor.